Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. No sábado nós tivemos uma aula prática, né? Nós fizemos duas metodologias, pelo menos adotamos duas metodologias que auxiliam, né? Que são uma ferramenta para a determinação de alguns atributos físicos. Lembrando que muito bem colocado pelo concurso SESB e até mesmo comentado entre nós sobre a importância desses atributos físicos para um bom desenvolvimento das culturas ao longo do tempo e, com isso, uma construção de um bom ambiente agrícola, né? Eu não adianta eu gastar 20% dos meus custos com boa semente, 30% com adubação, com a parte nutricional, irrigação, maquinários e diversas tecnologias, se eu não tenho como manter a minha planta num ambiente saudável e que promoverá, dentre as melhores condições, as físicas. A química a gente altera, né? Maquinário a gente pode adaptar, genética a gente pode adquirir, mas a parte física é um conjunto de mecanismos e manejos para se construir. E dentre os desafios está a determinação e traçar o comportamento do teu solo sob o aspecto físico, né? Então, tanto a parte da capacidade de campo que foi feita, tivemos a apresentação do aluno na parte teórica, né, do Tom, que trabalha com isso, na parte da RGER, e nós fizemos a metodologia da saturação no laboratório no sábado. Ainda ela está em processo, eu já vou explicar. E já a parte da resistência do solo à penetração, a gente fez a partir do mecanismo. Então, eu vou fazer a parte teórica do resistência do solo à penetração e explicar para aqueles que não foram alguns atributos. Então, a resistência do solo à penetração, a sua definição está relacionada a quê? Aquela barreira física em que o solo vai apresentar no processo de penetração das raízes. Então, de acordo com essa resistência, eu vou ter maior ou menor facilidade, então, desse desenvolvimento radicular e, consequentemente, a exploração de subsuperfície, melhorar a questão também física em relação a buscar nutrientes, a buscar água em profundidade em caso de déficit hídrico em certas épocas. Então, a resistência do solo à penetração é um ótimo parâmetro físico para ser avaliado para assim tomar-se uma decisão. Lembrando que os resultados obtidos são resultados de uma forma, como eu falei, uma ferramenta para tomada de decisão. Então, se eu observar em que certas partes, meus talhões, né, minhas glebas, estão apresentando graus de compactação ou resistência, né, desse solo à penetração elevados, a gente precisa tomar uma atitude. Qual seria essa atitude? A gente já vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Então, o que significa, né, essa resistência mecânica à penetração? É o esforço que o solo oferece na pressão de uma haste, do caso do aparelho. Esse aparelho está simulando o quê? Ele vai estar simulando, então, as raízes, né? Esses dispositivos são desenvolvidos para representar aí a nossa planta, né? Então, a gente tem toda uma física aplicada e uma engenharia num aparelho, e esse aparelho, obviamente, ele vai ter uma forma da gente determinar isso. Então, quais são os fundamentos? É um dispositivo que apresenta dimensões conhecidas, tanto as hastes, as alturas e etc., né? E vai simular essa reação do solo em relação ao elongamento, em relação à elongação radicular.
Então, o crescimento ele vai ser inversamente proporcional da resistência do solo à penetração. Vamos ter aí uma tabelinha, né? Então, essa resistência mecânica à penetração, conforme ela vai aumentando em megapascal, ela diminui, então, o comprimento radicular, né? O crescimento radicular, pelas limitações dessa raiz em relação ao crescimento de acordo com as condições do solo. Então, a gente tem aí um exemplo dessa variação, né, da produção também. Então, a gente tem aí uns tratamentos que foram adotados à resistência desse solo à penetração. Pode estar um pouco relacionado àquele nosso trabalhinho que foi feito, né, que eu pedi para vocês compactarem o solo. É uma forma, claro, uma forma que é feita em campo com repetições e tratamentos. A gente fez só algo bem prático mesmo, a título de didático, né? Nada relacionado à pesquisa ainda. E o que está falando aí? Está falando, né, que a resistência, conforme a gente tem aí, né, de 0, 1, 2, 3 até 4 megapascal, a densidade ela continua crescendo, né? Aquela história de você apertar um solo no mesmo volume, né? Você vai apertando, você vai diminuindo a aeração desse solo, né? Vai diminuindo os macroporos, vai aumentando então o peso, né, a densidade no mesmo volume. E a produtividade ela vai caindo a ponto que a gente tem que nessa pressão de resistência, a gente tem aí a produtividade praticamente zero da cultura. Então, o que a gente pode adotar, né? A gente pode adotar que acima de 2 megapascal, o nosso desenvolvimento já pode começar a ficar comprometido, tá certo? Aí, né, a mesma coisa em relação à produção de grãos. Então, a gente tem aí um gráfico, né, com uma regressão linear, desculpem, uma regressão quadrática. Então, a gente tem um ponto de máxima aqui, que depois vai haver o decréscimo. Então, essa produtividade, né, em que o ponto começa a cair, a gente tem que é 0,8. Então, a substituição que nós tivermos nessa equação em relação aos níveis, né, de pressão, a gente tem que vai aumentar, diminuir também. Aumenta e eu diminuo a produtividade de grãos. Então, a gente está aí falando, né, que o Sistema Internacional de Unidades é por Pascal, então a gente vai ter aí a multiplicação em relação a alguns fatores, tá bom? E os penetrômetros? A gente tem aí o penetrômetro, que foi o nosso dispositivo utilizado, eles são aparelhos que avaliam essa resistência mecânica à penetração do solo. Eles podem ser os convencionais ou os de impacto, e podem ser constituídos de uma haste ou uma ponta cônica, né, que faz com que ele penetre no solo, fazendo a representatividade da elongação radicular. Né? Na parte de cima, ele possui um dinamômetro, se for o convencional, ou um cilindro, se for o de impacto. No caso que nós utilizamos na fazenda, foi o de impacto. O dinamômetro ele já está relacionado aí a valores, né, em que eles saem já de uma forma automática, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha no campo. Bom, aqui a gente tem o penetrômetro de impacto, tá bom? Então, como foi feito no campo? Nós temos uma base em que ela é colocada no solo, né? Aqui no solo. E, primeiramente, a gente solta o aparelho. Ele tem um impacto dele, esse êmbolo é bem pesado. Então, na hora que a gente solta verticalmente para o solo, ele já vai penetrar. E aí a leitura zero, que a gente fala, né? Então, aqui vai ser a leitura zero. Então, toda a fórmula é baseada nesse aparelho. A gente, lembrando que, como eu falei para os alunos no dia do campo, a gente pode utilizar 20 centímetros de impacto, que seria levantar o êmbolo, né, o cilindro até a metade, ou 40. E como que a gente toma a decisão? Primeiramente,
Se o solo é um solo que está na lavoura, que tem tráfego de máquinas, que é um solo agricultável há mais tempo, a gente vai utilizar 40, porque esse solo ele é um solo com maior resistência. Já se a gente estiver utilizando solos de mata ou solos em integração lavoura-pecuária-floresta, a gente pode usar metade aqui, né? Porque é um solo mais solto, ele vai ter essa penetração mais fácil. E outra coisa que vai interferir é a umidade, tá, pessoal? A umidade. Quanto mais úmido o solo estiver, mais facilidade ele vai ter de penetração. Então, mesmo um solo com altas características de resistência à penetração, se ele está mais úmido, ele pode substancialmente diminuir essa condição. Outra coisa, lembrando que existem outros produtos no mercado, que são os penetrógrafos, que é o outro mecanismo que ocorre, tá? Então, ó, aqui tem todas as dimensões conhecidas, né? Então, a gente faz essa soltura, né? A gente leva e solta, tá? E vai penetrando. A massa do cilindro no penetrômetro de impacto, ele deve ser de 4 quilos, realmente é bem pesado. Então, tem um curso de queda livre de 40 centímetros, né? O ângulo da ponta, a área da ponta, o diâmetro, que está relacionado ao quê, pessoal? Isso aqui. Isso está relacionado à forma que a gente vai usar depois. Então, aqui, né, só mostrando a foto, a gente tem fotos nossas, mas é a resistência à penetração que vai variar em função da umidade e da densidade, foi o que eu falei para vocês. E aí vai, né, essa história toda do que nós fizemos lá, foi bem interessante, a gente faz alguns 8 pontos, 8 solturas, né, cada uma com um número de impactos, tá certo? Então, aqui a zona descompactada, geralmente ela entra, né, mais facilmente, porque o processo de manejo, arado, a gradagem atinge até uns 15 centímetros. Geralmente a gente tem também, que eu falo para vocês, do pé de arado e o pé de grade, que seria aquele manejo que nós fazemos do solo, com a abertura do solo, né, com a aração e a gradagem, e aí vai depositar mais profundamente essa camada da argila, né, daquele pó que é pulverizado na hora da gradagem, se deposita, e geralmente é nessa faixa aí, entre 10, 15 e 30 centímetros, que a gente tem a faixa mais compactada, tá bom? E aí a fórmula, né? Qual seria a questão da fórmula? Nós teríamos que, para o curso de 20 centímetros, teríamos essa fórmula, onde as variáveis são o número dos impactos efetuados com o martelo, né? E AP as leituras de antes e depois dos impactos. Então, a gente faz a leitura, primeiramente, do momento zero, né? Aí a gente vê quanto entrou no solo, fica, por exemplo, entrou 5 centímetros, eu começo em 5. Aí eu dou a primeira batida, vai para 10 centímetros, então é de 5 para 10. Depois eu faço essa diferença, acaba dando 5 centímetros. Então, o solo plástico, foi o que eu falei, aquele solo mais fácil, né, de penetração, um solo friável, já um solo que tem mais, ele tá mais seco e também ele tá com mais características do quê? Com mais características de lavoura em si. Então, o número de impactos efetuados, né, a mesma coisa, o que muda é a fórmula. E aí a construção do gráfico da resistência à penetração versus a profundidade. Então, aqui, pessoal, é o que a gente fez no campo, tá? Para quem não foi, o zero é quando a gente coloca o penetrômetro em contato com o solo de forma vertical. E aí, o zero, né? Aí, se eu solto ele andou 1 centímetro, né? A altura que ficou, que infiltrou. Aí, o primeiro impacto é 1, aí eu começo do 1, né? Que veio daqui. Aí eu dou uma batida, faço a leitura. Aí, terceiro, dou 2 batidas, faço a leitura. 4 batidas, 7 batidas, 5 batidas, 3 batidas e 1 batida. Essa é a sequência a ser tomada. Aí, de acordo com a equação, de 0 a 20, nós tivemos esses resultados, certo?
E aí é construído o gráfico em relação à profundidade, tá bom? Em centímetros, e essa resistência do solo à penetração. Então, a gente pode ter aí, se nós formos fazer um trabalho de campo com várias repetições, vamos supor, nós fizemos com 2, tá? Fizemos 2 pontos. Se nós fizéssemos com mais pontos de repetição, depois tiraríamos a média, tá certo? E depois tiraríamos a média dos 8 pontos no caso aí, tá? Seria feita essa média do que, pessoal? Da profundidade, né? Aqui, ó, nós tivemos 0, 1, 1, 2,5. Aí foi construído o gráfico de quanto? Construído um gráfico, né? Até 9 em relação a essa variação que nós tivemos, tá? Então, 750 e etc. 0,750, 2, isso daí gráfico é construído de acordo com os valores. Então, a gente tem aqui, né, a diferença entre eles. E aqui, né, foi feito até 70 centímetros. Então, como que é feito, né? Então, de 0 para 1 é a mesma, tá? Porque foi até 1. Aí, de 1,5 até 2,5, outro. E assim sucessivamente. Então, nós temos essa equação que foi determinada, em que demonstra que a resistência à penetração, ela foi muito alta, aí até mais ou menos uns 5 centímetros. Manteve-se alta até a camada aí de 25 centímetros e começou a decair. E aqui são as classes, né? É uma tabela em que mostra que de 1,1 a 5, você já tem algumas limitações e poucas limitações. Acima de 5, a gente já tem sérias implicações, tá bom? Pessoal, aqui são os valores encontrados na turma primeira que me auxiliou, que foi o Gilmar. Então, no momento 0, né, a gente teve 0, ele já caiu 7 centímetros. Depois a gente teve do 7 foi do 7 para 11, então caiu 4. E assim sucessivamente, tá? Foi feito o cálculo de quanto foi essa variação. Esse é o primeiro ponto. E esse aqui é o ponto número 2, tá? Esse do anel vocês descartem agora, isso não precisa anotar. E esse é o ponto 2, então a gente teve momento 0, 4, 4, 6, 6, 13, 13, 20, 20, 30, 30, 45 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Bom, com relação à explicação da aula era isso. Eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem a construção do gráfico e fazerem as contas, tá bom? E qualquer dúvida a gente interage no grupo. Obrigada.